Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo, nesses dias de retrospectiva 2019 e pensando também no que vem por aí em 2020. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. No período de transição entre a eleição e o início efetivo do governo, uma escolha do então presidente eleito Jair Bolsonaro foi disparada que gerou a maior repercussão. Concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado, e um ministério com poderes para tal. O anunciado superministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, largou a magistratura e assumiu o cargo. O primeiro ano do ministro e ex-juiz foi de altos e baixos. Se por um lado foram colhidos bons resultados na segurança pública, por outro teve momentos em que a posição e até a autonomia do Moro foram colocadas em dúvida. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presidente banana agora? Para relembrar aqui nessa nossa retrospectiva o que foi feito nas áreas da segurança pública e também do combate à corrupção, eu chamei aqui a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo em Brasília, que conversa comigo neste 15 minutos. Kelly, vamos começar pelo pacote anticrime. Foi a grande pauta do ministro Moro, né? Recentemente foi aprovado, amplamente divulgado na Câmara dos Deputados, o projeto anticrime, com muitas medidas relevantes que vão melhorar o cenário da justiça e da segurança pública. Já falei publicamente, respeitosamente, que a Câmara poderia ter ido além. Claro que isso faz parte do jogo democrático. E aí, ao final do ano já, de 2019, um gosto que, imagino, foi meio misturado, entre doce e amargo em relação ao pacote, né, Kelly? Pois é, Márcio, olha só que coisa, né? O pacote anticrime ele foi encaminhado ao Congresso Nacional em fevereiro e ele só foi resolvido aos 45 minutos do segundo tempo, né? Lá no comecinho de dezembro é que os parlamentares efetivamente votaram esse projeto, tanto no plenário da Câmara quanto no plenário do Senado. Foram 10 meses de tramitação e ele sofreu muitas derrotas e também algumas vitórias já na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou uma comissão especial para analisar um grupo de trabalho, na verdade, para analisar esse pacote anticrime ao longo desses 10 meses. Algumas coisas que eram consideradas muito importantes pelo ministro Sérgio Moro foram retiradas do pacote, como o excludente de licitude, o plia bargain, a prisão em segunda instância, entre outros temas que eram importantes para o ministro da Justiça, mas que o Congresso resolveu fatiar essa discussão em outros projetos. O plenário da Câmara aprovou o pacote anticrime, já com essas alterações, com uma margem muito grande, né? Foram mais de 400 votos a favor, o que mostra que o acordo foi muito bem costurado, todo mundo se dedicou muito a esse projeto, à discussão, a defender seus pontos de vista. O Senado foi muito mais rápido, né? Votou o pacote todo em 24 horas e não fez nenhuma alteração. Se houvesse alguma alteração muito significativa, o projeto teria que voltar para a Câmara, e aí só em 2020 ia ter algum desfecho pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos o projeto de lei conhecido como pacote anticrime. Foram 25 artigos vetados para, segundo o presidente Jair Bolsonaro, garantir mais efetividade ao sistema penal brasileiro. E, eventualmente, um ou outro veto pode ser derrubado ainda pelo Congresso, então a discussão final mesmo vai ficar para 2020. Bom, passando um pouco de assunto aqui, falando nessa retrospectiva, Kelly, nas estatísticas, dá para dizer que teve boa notícia em relação à segurança pública nesse ano de 2019, né? Teve sim. Os homicídios no país já vinham em uma tendência de queda desde 2018, né? E isso se confirmou ao longo de 2019 também. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, que é uma base com os boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal, ele destacou ali nos 9 primeiros meses do ano, que é o tempo que ele já tem consolidado, uma redução de 22% nos homicídios em todo o país. Então foram quase 7 mil vidas preservadas, 7 mil mortes a menos em relação ao mesmo período do ano passado, de 2018. Então isso foi muito comemorado pelo ministro da Justiça e Segurança, né, o ministro Sérgio Moro. Como essa queda tem sido expressiva
e verificada praticamente no país inteiro, não é nenhuma ousadia afirmar que parte dela está relacionada às ações do governo central de atuação uniforme em todo o país. E também teve queda nas ocorrências de estupro, que caiu 10,5%, furto de veículos, com 11% a menos, lesão corporal seguida de morte, de menos 4%, latrocínio, tentativa de homicídio, roubos a instituições financeiras, roubo de cargas, entre outras coisas. Ainda sobre segurança, vamos lembrar, o ano foi marcado pelas violentas rebeliões e chacinas em presídios lá do norte do país, evidenciando aí a situação do caos, muitas vezes, no sistema carcerário do país, uma preocupação que também, claro, chegou ao governo federal e ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né, Kelly? Sim, Márcio, apesar da segurança pública e, por consequência, a administração dos presídios ser uma atribuição dos governos dos estados, o Ministério da Justiça foi chamado a ajudar algumas vezes. A gente lembra, por exemplo, que teve aquela chacina no Amazonas que deixou mais de 50 mortos, também teve uma chacina no Pará, em Altamira, que deixou 62 pessoas mortas em uma briga de facções dentro do presídio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que não havia informações que pudessem prevenir o massacre. Não havia informação de inteligência antes do governo federal e que nós temos presente também não tinha do governo estadual. Em torno do IML, parentes de presos estão entre o desespero e a angústia. O governo do Pará começou a transferir os suspeitos de comandar um dos maiores massacres da história dos presídios brasileiros. Então, o governo federal ele tem apostado numa atuação de forças-tarefas de intervenção penitenciária, que é para auxiliar os estados a lidarem com essas situações de crise, né? Então, 3 estados têm essa força-tarefa ainda operando no final de 2019. Roraima, o Amazonas e no Pará, né? Essa força-tarefa chega, toma o controle da unidade e estabelece ali alguns padrões de fiscalização, de funcionamento da unidade, enfim, para tentar retomar o controle. E no meio disso, em outubro, a gente teve uma situação lá no Pará que o coordenador institucional dessa força-tarefa, o Maicon César Rotava, ele foi afastado liminarmente do cargo pela Justiça, acusado de praticar tortura no presídio. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal e o Ministério da Justiça minimizou e disse que laudos periciais apontavam que as denúncias eram falsas. Essa situação ainda não está muito bem esclarecida, a gente vai precisar continuar acompanhando, mas a força-tarefa continua atuando lá no estado e também nos outros 2 estados. Então, trazendo aí essa reestruturação do sistema dos sistemas carcerários estaduais e tentando aplicar o sistema federal, né? Porque a gente sabe que nos presídios de segurança máxima é muito difícil não, né? Nunca teve rebelião, não entra celular, então eles estão tentando, com essas forças-tarefas, disseminar essa atuação federal dentro dos estados. Muito bem, no começo aqui desse episódio, Kelly, eu falei que a gente ia tratar de combate à violência e também combate à corrupção nesse primeiro ano que passou aí no governo federal. Vamos passar então para o combate à corrupção e aí dá pra gente dizer, creio que é até um consenso, né, que algumas atitudes, de certa maneira, tomadas durante esse primeiro ano de governo Bolsonaro, colocaram um contraste entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o candidato Jair Bolsonaro antes de ser eleito. Vamos lembrar por que exatamente, Kelly? Pois é, e não foi só um contraste entre candidato Bolsonaro e presidente Bolsonaro. Também teve um contraste aí entre presidente Bolsonaro e ministro da Justiça Sérgio Moro, né? Verdade. A gente lembra que o ministro Sérgio Moro é um símbolo do combate à corrupção e por isso, inclusive, foi chamado a integrar o governo. Mas o governo, ao longo do ano, deu algumas demonstrações de que não estava tão comprometido assim com o combate à corrupção. E isso, inclusive, chegou a estremecer a relação do Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro, né? A gente lembra de um episódio de tentativa de interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro que quase levou a um divórcio, né? O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presidente banana agora? E no final do ano, o Datafolha fez um levantamento mostrando que a percepção dos entrevistados sobre o combate à corrupção pelo governo piorou de agosto para dezembro, né? Que foi ali depois de toda essa confusão envolvendo a Polícia Federal também. Mas não foi só a Polícia Federal não, viu, Márcio? Teve o COAF também,
que ao longo do ano se chamava COAF, depois passou a se chamar Unidade de Inteligência Financeira e depois voltou a se chamar COAF, só para você ter uma ideia de como a coisa mudou ao longo do ano. O COAF é um órgão que fiscaliza e controla e monitora possíveis atos de lavagem de dinheiro. Esse órgão ele é muito importante para investigações de combate à corrupção, ele foi essencial para a Operação Lava Jato e ele começou o ano sob o guarda-chuva do ministro Sérgio Moro, lá no Ministério da Justiça. Se for possível o parlamento manter, ótimo, né? Se não for, paciência, faz parte, como eu disse lá, do jogo democrático, né? Depois ele voltou para o Ministério da Economia, teve todo aquele episódio, a gente também falou disso no 15 Minutos ao longo do ano, de fritura, né, do presidente do COAF, que foi indicado pelo ministro Sérgio Moro, e ele acabou saindo do cargo e o COAF foi transferido do Ministério da Economia para o Banco Central. Então, isso foi encarado como uma tentativa de enfraquecer o órgão, enfraquecer o combate à corrupção por parte do governo federal. A Polícia Federal também sofreu tentativas de influências diretas por parte do presidente, que tentou emplacar um nome apoiado por ele na Superintendência do Rio de Janeiro, que é onde ocorrem investigações, inclusive envolvendo a família do presidente. Isso causou um mal-estar gigantesco entre ele e o ministro Sérgio Moro. O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, quase caiu, quase deixou o cargo por causa disso. No fim, acabou se mantendo. Também teve o PGR, né? O Procurador-Geral da República foi indicado fora da lista tríplice organizada pelo Ministério Público Federal. Foi a primeira vez desde 2003 que isso aconteceu e também foi muito contestado pelos membros do Ministério Público. A lista tríplice, ela não é prevista na Constituição em relação ao Ministério Público Federal, mas ela é prevista em relação a todos os ministérios públicos. Ela é uma tradição constitucional que se formou porque, embora não prevista na Constituição, ela é uma tradição de natureza constitucional porque ela existe no sistema para todos os ministérios públicos estaduais. E essa lista existe para que seja escolhido como procurador-geral alguém que tenha atuação conhecida e reconhecida. Alguém que tenha atuação testada e aprovada na carreira pelos seus pares. E a Receita Federal, né? O presidente Jair Bolsonaro ainda estuda promover algumas mudanças na Receita Federal, né? Que é outro órgão de controle muito importante para o combate à corrupção. A ideia é transformar o órgão, que hoje é subordinado ao Ministério da Economia, em uma autarquia. E todo mundo está dizendo que isso pode enfraquecer o combate à corrupção, porque deixa a Receita Federal mais sujeita à interferência política. E também teve algumas substituições na superintendência do órgão também no Rio de Janeiro, que foram promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso também prejudicou um pouco essa visão de combate à corrupção por parte do governo federal e causou ali um mal-estar entre ele e o ministro Sérgio Moro, mas que aparentemente já foi resolvido. O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou, né, as vísceras do poder, né, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção. Eu lembro que a gente comentou em alguns episódios desse processo de um certo desentendimento entre ministro Moro e presidente Bolsonaro, lá no meio do ano, depois de tudo isso que você citou, mas a gente comentou recentemente que a pesquisa da Datafolha mostrou também como o ministro Moro é popular perante a opinião pública, aliás, com avaliação superior até a do presidente. Então, claro que o presidente Bolsonaro sabe que por esse aspecto é importante tê-lo, né, dentro do governo, até inclusive dando declarações aí nesses últimos dias, falando que seria uma chapa imbatível, ele com o Moro em 2022, já falando de eleição também, né? Exatamente, é um arsenal ali que o presidente não pode se dar o luxo de se desfazer, claro, né? Porque o ministro Sérgio Moro é mais popular, inclusive, que ele mesmo, né? É o ministro mais popular de toda a esplanada dos ministérios e trocá-lo ou fazer com que o ministro saia do cargo por conta de desentendimento em relação ao combate à corrupção pode colocar o apoio popular, que já não é muito, que o governo tem, em xeque, né? Porque entre o presidente Bolsonaro e a Lava Jato, muitos dos apoiadores do governo acho que optariam pela Lava Jato. Isso tem sido evidenciado também. Pra gente fechar rapidamente, Kelly, teve também coisa boa nessa área aí do combate à corrupção durante o ano ou não? Teve, Márcio, teve sim. O próprio Ministério da Justiça, já que a gente está falando de Moro e da Lava Jato, ele reforçou
com 50 policiais federais com dedicação exclusiva às investigações da Lava Jato nos estados onde há essas forças-tarefas, né? Que é no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Todos esses órgãos da Polícia Federal receberam esse reforço para investigação de corrupção da Operação Lava Jato. E o Ministério da Justiça também apoiou a criação de 29 delegacias de polícia civil em 18 estados, dedicadas exclusivamente ao combate à corrupção. Foi um incentivo para que os estados criassem uma delegacia só para investigar casos de corrupção. Então, 18 estados já têm essas delegacias e a meta é que os 26 estados mais do Distrito Federal tenham tudo isso até o final do governo Bolsonaro, né? E a Controladoria Geral da União também desenvolveu algumas ações importantes de combate à corrupção em 2019. A CGU firmou, por exemplo, um acordo de leniência com a Camargo Correia, que é uma empreiteira envolvida na Lava Jato, que fará com que a empresa pague um total de 1 bilhão e 300 milhões de reais de volta aos cofres públicos. E ao longo do ano, a CGU também realizou mais de 1.500 auditorias, fiscalizações, que acabaram resultando na recuperação de 219 milhões de reais aos cofres públicos também, além de impedir que 3 bilhões e 300 milhões fossem gastos indevidamente. Então, isso também deu um grande apoio ao combate à corrupção. E a CGU também atuou para cancelar ou suspender algumas licitações que estavam em andamento pelo governo federal e que poderiam apresentar riscos na contratação. Então, o potencial de prejuízo financeiro evitado com a iniciativa da CGU foi de cerca de 692 milhões de reais. Então, tem alguns órgãos, sim, que estão funcionando bem nesse combate à corrupção. A Polícia Federal deflagrou 145 operações de combate à corrupção em todo o país ao longo de 2019. Isso também é importante ressaltar. E a CGU participou da deflagração de 46 dessas operações especiais de combate à corrupção também ao longo do ano. Tá, então, o balanço da parte positiva nesse aspecto. Kelly Cadanos, editora de República aqui da Gazeta. Obrigado pela participação, por lembrar todos esses fatos importantes do ano aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. E termina aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Lembrando que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, da Maria Escrocaro e do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!